canal Ricardo Oliveira. Curta, compartilhe e ative o sininho. Pastor Sérgio, desculpe se eu for um pouco mais excessivo, mas nós estamos num debate, né? Acabou, vamos abraçar, somos irmãos e amigos. Claro. Mas a Igreja Adventista, a partir do século XVIII, foi que passou a adotar e interpretar dessa forma essas 2.300 tardes e manhãs, para coincidir com as pregações do Guilherme Miller, depois da senhora Ellen Goldwhite, porque ele calculou, ele fez aquele cálculo. Sim. Quando ia se completar aqueles 2.300 anos e quando Jesus viria. E nós já sabemos que foi um engodo, foi deixa eu só corrigir, deixa eu corrigir apenas alguns, para a gente, só parenteticamente corrigir alguns dados. Na verdade, século XIX, e assim, Guilherme Miller era batista, ele não era adventista. Antes disso, havia Manuel Lacunza, aqui no Chile, existia pelo menos 26 pregadores mais que entendiam 1840, que Cristo voltaria forte em 1830 e 1840. Com base na profecia dos 2.300 tardes e manhãs. O próprio Lutero falava disso. Rashi, no século XII, dentro da mentalidade judaica, dizia que aos 2.300 anos iriam se cumprir em algum momento quando haveria a Galut, que é a libertação de Israel. É um conceito que, se pegar, por exemplo, um livro chamado A Fé Profética dos Nossos Pais, existe um volume inteiro mostrando expositores judeus, Ibn Ezra, por exemplo, no século 9 ou 10, se não me engano, Ibn Ezra, e esse era o conceito praticamente de todos os principais intérpretes, até Porfírio. Então, nós temos, até a Reforma, o principal pensamento a respeito das 2.300 tardes de manhãs ou era idealista ou era historicista. Idealista não vai se cumprir nada, na verdade é só o período da igreja, o período do lapso da igreja e tal, mas não existia o pensamento de Antíoco Epifânio, nem existia um pensamento futurista. É somente com Rivera, Francisco Rivera e Alcazar, que começa o pensamento preterista e o pensamento futurista, e depois com Darby o futurismo. O dispensacionalismo, na verdade. Então, assim, sim, a igreja é a principal proponente hoje do historicismo. A igreja adventista está praticamente sozinha no que diz respeito ao historicismo como denominação, não como estudo, como eruditos. Existem muitos eruditos, o World Biblical Commentary hoje, ele traz John Goldingay, que comenta Apocalipse, e quem comenta John Goldingay, que na verdade comenta Daniel, e ele fala a respeito disso, da possibilidade que sejam anos. Então, existem eruditos que se alinham com a escola historicista. Sim, nós entendemos, sim, que a interpretação, hoje, como denominação, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que mantém de forma mais proeminente a ideia historicista. Não foi, na verdade, para alinhar com a pregação de William Miller. Na verdade, já veio desde antes. E aí o que, na verdade, acontece é a doutrina do juízo investigativo, que é a questão da purificação do santuário. O que é a purificação do santuário no pensamento adventista. Mas, pastor, o Guilherme Miller, ele marcou a data da vinda de Jesus, que parece que era dia 24 de outubro de 1943, me parece, se não me falha, 42. Miller não marcou data. Miller disse que poderia vir entre março de 1843 e março de 1844. A história até da própria Igreja Adventista fala isso. Não. Que ele marcou a tal ponto que as pessoas chegaram a vender suas propriedades e doar, porque Jesus ia vir e não ia precisar de mais nada. Só tem um problema histórico, na verdade, aí, pastor, que é o seguinte. Jesus não veio. Sim, verdade. O pessoal se revoltou, ele voltou para a Igreja Batista. Exatamente. Aí foi que começaram a aparecer os defensores, aí apareceu a Ellen Goldwhite, aquele Joseph Bates, Peter Madison. Joseph Bates, e começaram a estudar, aí depois até então que eles transformaram 2.300 de manhãs e tardes em anos. Não, na verdade Miller já tinha feito isso vários outros. Para poder dar certo com a visão do Guilherme Miller. Eles tinham feito esse cálculo, por isso que ele marcou a data. Chegou em 1843. Então, na verdade, já se sabia desde antes. Ele seguiu numa tradição profética histórica. Né? Não deu. Na verdade, o evento. E aí teve um autor, um professor chamado George Bush, da Universidade de Harvard, que mandou uma carta para os Miller e seus associados, Samuel Snow, etc. Ele disse: vocês estão muito certos com relação à data, mas tremendamente errados com relação ao evento. Então, qual era o problema com relação a Miller?
é que ele entendia que o santuário, naquela época o santuário era um símbolo da terra. Era a maior parte dos pensadores, Jonathan Edwards dizia isso, Wesley mesmo dizia isso, e vários outros autores diziam que o santuário era um símbolo da terra. E que quando Jesus viesse para purificar o santuário, seria a purificação da terra, a segunda vinda de Cristo. Miller disse, olha, que Jesus vem em 1843, não disse nenhuma data específica, foi entre março de 43 e março de 44, e aí passou o ano inteiro, não aconteceu, porque estava errado o evento, e nós reconhecemos isso de maneira muito tranquila. E aí não foi Miller não foi, mas foi Samuel Snow, um outro autor chamado o Movimento do Sétimo Mês, que analisando o calendário caraíta, o calendário judaico, ele chega à conclusão de que, na verdade, a profecia deveria se cumprir no dia da expiação do Yom Kippur de 1844, que ele corretamente, muito corretamente, embora alguns digam que foi 23 de setembro, os cálculos bíblicos mostram que foi 22 de outubro de 1844, naquele ano, ele marcou para 22 de outubro. É fato, muitas pessoas venderam suas coisas, mas nós temos um trecho de um livro chamado Portadores de Luz, em que diz assim, mas Deus preservou as batatas, porque uma única fazenda naquela época não vendeu as batatas daqueles dias, não vendeu, e foi ela que alimentou muitas pessoas depois, foram essas batatas, por causa da imprudência do erro de interpretação. O erro de interpretação não estava no período, erro. Sim, mas não estava no período, estava no evento. Parto do pressuposto de que nós estamos dentro do contexto do capítulo 8, falando em cessação de sacrifício. Portanto, a preocupação aqui do profeta é, por quanto tempo o sacrifício contínuo vai permanecer cessado? E ele dá a resposta, 2.300 tardes e manhãs. 2.300 tardes e manhãs me parece que não se refere a ano, mas se refere a sacrifício. O próprio contexto é o contexto de cessação de sacrifício, de abominação da desolação. Isso... Eu gostei muito da resposta, muito obrigado, pastor Márcio, mas eu vejo alguns problemas com ela. Eu vejo alguns problemas, não apenas o problema do tempo, mas eu tenho alguns problemas relacionados ao próprio contexto. Por exemplo, a palavra sacrifício não aparece em Daniel 8. A palavra que geralmente nas nossas Bíblias está traduzido como contínuo, como sacrifício diário, a palavra tamid, ela se refere no termo do Antigo Testamento, em várias situações, ao pão contínuo, ao ministério contínuo e não apenas ao sacrifício contínuo. Por outro lado, ainda tem um outro aspecto que me impede de tomar as 2.300 tardes e manhãs como sacrifício. Em 1969, o Dr. Siegfried Schwantz fez um estudo da expressão Erev Boker, no hebraico. E esse estudo, eu tenho ele aqui, demonstrou que em todas as vezes em que se refere ao sacrifício, a ordem é manhã e tarde. Manhã e tarde. E autores não adventistas, como Kyle DeLitt, dizem, por exemplo, que a expressão tarde e manhã não pode se referir ao sacrifício em decorrência disso. Na mente de um judeu, essa expressão remonta a Gênesis 1, e que a ordem é exatamente tarde e manhã. Na mente de um judeu, o que se compreende em Gênesis 7, em Gênesis 27, o que se compreende é exatamente aquilo que compõe um dia. Não sacrifício, não seria uma ordem nesse sentido, não seria contextualmente, aproveitando que o pastor Márcio gosta bastante do contexto, contextualmente, a referência não poderia ser a sacrifícios, porque a palavra sacrifício não aparece no texto, a expressão que designa o período de tempo, ela é contrária, ela vem no sentido contrário à expressão comum utilizada no Antigo Testamento, e não só no Antigo Testamento, mas nos manuscritos de Qumran e em vários outros manuscritos contemporâneos a Daniel e posteriores também, a ordem é sempre manhã e tarde no que diz respeito ao sacrifício, e mais, não se divide o sacrifício da manhã e da tarde. Existe um único sacrifício, que é a Tamid, esse que seria um Tamid, considerando assim, o sacrifício quando é referenciado nos manuscritos de Qumran ou na própria Bíblia, não existe um sacrifício tamid da manhã e um sacrifício tamid da tarde. É um único sacrifício tamid como um todo. O senhor consegue encaixar o Antíoco Epifânio nessa cronologia? Muito bem. Eu tenho a ideia de que Antíoco Epifânio, de fato, profanou o santuário por 1.150 dias. Capítulo 11 de Daniel, o capítulo todo, parece que se fundem os dois personagens. Antíoco Epifânio com o anticristo que se manifestará. Pergunto para o senhor, quando Jesus diz, quando surgiu o cara que Daniel, quem lê entenda, a quem Jesus está se referindo? Está falando de Roma, porque é a invasão de Roma, do Império Romano no ano 70. No ano 70. E só?
Exatamente. É dali para frente. É o que exatamente, historicamente, Jesus está dizendo exatamente isso. Abominação da desolação. Abominação, quando virdes, abominação da desolação. Mateus 25, 15. Isso. Da qual falou o profeta Daniel. E aí você vai lembrar, nós vamos lembrar que historicamente Roma invade Jerusalém e coloca a águila romana no templo. É uma abominação da desolação. É exatamente. Mas Antíoco fez muito pior e não teve nem referência. Aí é que está o problema. Antíoco não fez tão pior. Como não? Aí é quando se pensa, se coloca Antíoco em algo que ele não sequer conseguiu fazer tanto. Veja só, Roma invadiu a Judéia e conquistou. Primeiro teve ali, na época dos Macabeus, teve os Asmoneus e etc., a guerra em 68, mas ela já dominou, no ano 63 ela tinha dominado a Palestina. E ela fica até 400, pelo menos até a invasão de Adriano em 135, ela é que domina completamente o Oriente. Mas ela vai sobreviver até 476, o Império Romano do Ocidente, e o Império Romano do Oriente cai em 1476, Constantinopla, muito maior do que Antíoco. O capítulo 8, olha como ele descreve, e aí por isso que não pode ser Antíoco Epifânio. O capítulo 8, verso 8, diz da Medo-Pérsia que ele era Rigdil, grande, muito grande. Depois, falando a respeito de Alexandre o Grande, do Império Macedônico, disse que ele se excedeu maior ainda, ele foi muito maior ainda do que a Medo-Pérsia. E do chifre pequeno, diz que ele era maior do que Alexandre. O capítulo diz que ele era maior do que Alexandre, se excedeu grande. E no hebraico é um superlativo. Antíoco não era maior do que ele. Antíoco não era maior nem do que Antíoco III. Antíoco III foi que conquistou em 198, conquistou a Palestina, conquistou vários... Ele tinha um grande ego, vai. Ele tinha um tremendo ego, isso com certeza. Antíoco Epifânio tinha um ego fantástico, tanto que ele era chamado de Antíoco Epímanes pelos judeus, né? Mas Antíoco, olha só, Antíoco diz assim, né? A Bíblia diz que o chifre pequeno ele vai para o norte, ele vai para, na verdade, para o sul, né? Para o oriente e para a Terra Gloriosa. Antíoco, em 168, ele tentou invadir o Egito. Caio Pompílio Lena, senador romano, um homem só, chegou diante na praia e disse para ele assim, ou você, por ordem do Senado romano, eu mando que você volte. Eles eram amigos, ele falou, eu não vou te matar porque eu sou seu amigo. E com a palavra de um homem, ele traçou um círculo ao redor dele, se você sair daqui em direção ao Egito, nós vamos destruir você. Claro que ele estava com toda a legião romana lá atrás. Antíoco voltou sem nenhum problema. Em 163, antes de morrer, ele tentou invadir Elão, que ficava no Oriente. Não conseguiu. Ele foi rechaçado flagrantemente e morreu por causa disso. Em 171 ele coloca o sacerdote Onias, ele mata o sacerdote Onias. Em 168 ele faz tudo aquilo que a gente conhece com relação a Jerusalém, mas ele é rechaçado menos de 3 anos depois, 1110 dias depois. E ele não conseguiu nada. Ele tinha, assim, um ego tremendo, um ego fantástico, mas ele não tem cacife para cumprir... Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.